Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um podcast da Delphi. Eu sou a Simone Justino, diretora de marketing, e estou aqui para conduzir mais um assunto relevante sobre tecnologia. E hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, um tema que, na verdade, está no centro das operações digitais mais críticas do mercado. A gente vai falar sobre SRE e escalabilidade em plataformas de alta performance. Quando nós falamos de fintechs, nós estamos falando mais do que tecnologia funcionando. Nós estamos falando de sistemas que precisam ser altamente disponíveis, resilientes e capazes de escalar em tempo real. Tudo isso sem comprometer a experiência do usuário. E é exatamente aqui que entra o SRE, uma abordagem que conecta engenharia, confiabilidade e negócios. E para conduzir esse papo ao meu lado, eu tenho dois convidados de peso e nós vamos começar apresentando eles. Do meu lado, eu tenho quem é de dentro de casa aqui da Delphia. Eu tenho um especialista em observabilidade, mas antes eu sempre gosto de trazer curiosidades desses especialistas. Ele me contou que ele gosta de caminhada, é fã de leitura. Além disso, ele é pai do Ravi e da Sara e é cachorreiro, hein, pessoal? Eu quero apresentar o Jonatas. Bem-vindo, Jonatas. Dê um alô para os nossos ouvintes. Bom dia, pessoal. Obrigado, Simone e Delphi, pela oportunidade. Tenho mais de 10 anos de experiência com ferramentas de monitoramento e evolução com a observabilidade. E hoje vai ser uma conversa aí muito produtiva com meu amigo Paulo aqui. E é isso, obrigado. Maravilha, Jonatas, estou feliz de receber você. E do meu outro lado, eu tenho ele que estava me contando que é apaixonado por cultura, festivais de música, fotografia, arte em geral. E, inclusive, ele me disse que essa é a base para inspirá-lo a pensar fora da caixa e sair do tradicional. Do meu lado, eu tenho o Paulo, o Paulinho, da empresa Jeito. Bem-vindo e dê um alô para os nossos ouvintes. Obrigado, turma. Obrigado a todo mundo aí pelo convite aqui para falar com vocês sobre esse tema que eu sou tão apaixonado, SRE, além da minha paixão por artes no geral, que já foi bem pontuada aqui. SRE é um tema que eu gosto bastante. Trabalho com isso minha carreira inteira. Já faz mais de 10 anos que eu estou nessa área de SRE. Espero contribuir aí para a conversa com vocês e vamos aí que o assunto é interessante. Estou muito bem acompanhada, como vocês podem ver, ouvintes, e vamos começar, mas antes, talvez paire uma pergunta na cabeça de vocês. O que é a empresa Jeito? E eu fui pesquisar, apesar de ser um cliente da Delphia, e eles têm uma causa muito nobre, e eu vou deixar com que o Paulinho explique para vocês com mais detalhes, afinal de contas ele está imerso nesse negócio. Mas antes do Paulinho explicar, é uma empresa que tem cerca de 15 milhões de clientes e tem uma meta agressiva de expansão para atingir até o final desse ano 40 milhões de clientes. E eu vou deixar com que o Paulinho conte qual é essa causa, esse propósito genuíno dessa empresa. Boa. Então, o Jeito é uma fintech brasileira, né, de inclusão no mercado financeiro para a classe C, D e E. Então, é a fintech que está preocupada em incluir esse tipo de público no mercado brasileiro, no mercado de crédito. Se você procura sobre a empresa na internet, você consegue ver lá que está escrito crédito na hora no site. Então, é para facilitar o acesso ao crédito para o trabalhador brasileiro. Então, é muito importante, né, como que a confiabilidade conversa com esse público, porque a gente está falando de um trabalhador brasileiro que está precisando de R$ 150 para mudar a sua vida no final do dia. Que incrível, hein, Paulinho? Então, vocês já pararam para pensar a importância da estabilidade, da performance da aplicação nesse ambiente? O quanto é essencial para garantir que o usuário consiga, por exemplo, acessar crédito rapidamente, realizar pagamento via Pix sem fricção? Então, o propósito do nosso tema hoje ele é bem relevante para esse negócio. Bom, mas falamos muito da palavra SRE até aqui, mas eu gostaria de começar a dar o ponto de partida da nossa conversa desmistificando esse tema. Então, o que de fato é SRE? E eu queria começar por você, Jonatas. Bacana. SRE basicamente é o Site Reliability Engineer. Basicamente são práticas de engenharia de software para operação. Então, quando eu falo isso, software, né? Basicamente são ferramentas, de fato, que você consegue, de uma certa forma, manter seus sistemas confiáveis. Quando eu falo confiável, o quê? Disponível. Então, no passado, a TI era muito reativa. Então, muitas das vezes o cliente acionava falando de um problema, ou até mesmo a gente tomava uma ação a partir de uma falha, né? Não tinha um monitoramento proativo, né? E o SRE veio justamente para isso.
gerar, de fato, um ambiente confiável, trazer a operação mais confiável e, de fato, ali você ter uma resposta ali muito mais imediata e com contexto. Uhum. Perfeito. Até complementando isso que o Jonathan está falando, é aquele profissional que basicamente é o guardião da confiabilidade, né? Que foi o que o Jonathan bem pontuou aqui. Então, é um guardião nas suas empresas para prezar ali para o seu cliente, para a gente sempre estar com nossos sistemas disponíveis e tudo no ar, funcionando da melhor forma. Então, aqui a gente fala muito sobre a jornada do cliente, como que a gente diminui fricção. Então, é esse profissional que é o guardião. Ele transita bastante ali nos pilares de SRE, né? Os pilares ali começam com observabilidade, aí depois vai para remediação, aí vai para testes, chaos engineering. Então, é um profissional de tecnologia que transita bastante nesses pilares aqui da cultura de SRE. Mas olha que doideira, a gente não tem só o papel do SRE, né? Porque todo mundo, no final do dia, é guardião do seu cliente. Então, além de um papel do SRE, é uma cultura que as empresas precisam ter no seu dia a dia para cada um ficar ali zelando pelo cliente, né? Que é o nosso maior ganho ali na ponta, né? Certo. Algo me surgiu enquanto vocês estavam falando. Me parece que essa palavra, ela não era antigamente muito usada. Existia um outro termo que o mercado utilizava para essa função, ou ela é uma função nova, já que a tecnologia também vem sempre evoluindo? Não, legal. É muito conhecido como analista de sistemas ou analista de sustentação. Era aquele cara responsável por manter, de fato, o sistema no ar e atuar ali quando geralmente gerava um incidente ou uma correção. Então, quando a gente fala da SRE, muito por conta do Google, né? De fato, eles lançaram um livro e a partir dali desmistificou, de fato, né? Ampliou um pouco mais. Hoje, na prática, basicamente é sustentar, de fato, o seu sistema com práticas de SRE, de confiabilidade, observabilidade, automação, eliminar toils, né? Quando a gente fala de toils, que é aqueles trabalhos muito repetitivos, né? Que realmente a gente consegue automatizar e a partir dali gerar até self-healings, né? A partir de um incidente ali, ele já tomar uma ação e, de fato, manter o sistema sempre confiável, sem intervenção humana. E é uma evolução constante, né? Antes era analista de sistemas, aí a gente pode puxar para sysadmin, que depois virou DevOps, que agora está virando SRE, que vai virar time de plataforma. E assim, a tecnologia sempre está evoluindo e os cargos vão evoluindo junto, né? A gente tem cada vez mais coisas aqui no dia a dia. O Jonatas bem pontuou que antes a gente trabalhava muito reativamente, né? A gente era avisado que tinha um problema pelo usuário, isso é o pior dos cenários. E hoje a gente está trabalhando para antecipar problemas e, de fato, sustentar nossas plataformas com maestria, né? Então, essa evolução que a tecnologia vem tendo e os criadores de tudo isso como o Jonatas bem pontuou, foi a Google, né? Então, esse título que eu tenho hoje de coordenador de SRE é graças a Google, porque não existia SRE antes, essa palavra SRE, e no Brasil é muito falado sobre engenheiro de confiabilidade de sites, né? Que seria a tradução um pouco ali no pé da letra. Certo. A gente ainda vê que muitas empresas tratam o SRE como algo muito operacional, quase como uma evolução da infraestrutura. E na prática, em que momento o SRE deixa de ser técnico e passa a ser realmente estratégico dentro das organizações? Para você, Paulinho, que é um coordenador de SRE, como é que você vê isso? Existe algo dentro ali de SRE, né, que é uma metodologia de trabalhar com SLA e SLO. Aí eu já estou falando um pouco mais de observabilidade aqui, tá? Que é a primeira pirâmide ali nos pilares de SRE. Então, assim, a gente estava muito nisso de voltado para o operacional, mas o SRE precisa ser aquela pessoa que aproxime a área de negócio para conversar com a gente, ter indicadores para saber o quanto que a gente consegue escalar a nossa empresa, nossos sistemas, e o quanto que a gente está ferindo no final do dia o cliente ou não, né? A ideia é sempre proteger a jornada do usuário. Então, quando eu estou falando de SLA e SLO aqui, eu estou falando sobre uma métrica que eu estou definindo aqui do nosso sistema e como que eu mensuro essa métrica para saber se eu estou impactando a jornada do cliente ou não. E a pessoa que precisa saber sobre essa métrica é o time de negócio, de fato. Então, a gente traz eles para a conversa para entender, beleza, você está falando sobre essa feature aqui que a empresa precisa lançar, mas coletando os dados aqui, toda a telemetria, como o Jonatas pontuou, a gente tem essa informação que está gerando esses problemas. Então, a nossa disponibilidade era para estar em 99 e hoje está em 95.
será que é um momento da gente lançar uma nova feature ou a gente trabalha para melhorar esse número de 95 para 99? Então, é esses tipos de conversa que a gente tem que ter mais estratégicos com a área de negócio para a gente sempre evoluir nossas jornadas. Uhum. Exatamente, bem pontuado, Paulo. E eu falo, né, para você ser estratégico, não é só, de fato, falar o servidor está indisponível ou está com latência, mas sim o que impacta isso no negócio. Então, a gente tem que traduzir técnico para negócio. E eu, como meu papel de pré-venda, eu tenho esse papel de traduzir métricas técnicas e negócio, apontando, se você ficar indisponível nesse sistema, você vai ter um prejuízo X de milhões, e isso vai impactar não só financeiramente, mas a marca, porque, de fato, seu usuário vai para o concorrente, muitas das vezes. Então, esse é o meu papel, de fato, e o da SRE, trazer uma visão mais estratégica, né? E como eu posso proteger minha receita após um incidente? Porque o incidente vai acontecer, de fato. Mas você tem que ter um pós-mortem e um plano de ação para isso não ocorrer mais, né? Então, é um papel até de documentação e governança. Então, o SRE é o papel-chave para esses cenários tão críticos, né? E até pegando o gancho do que o Jonas falou, problemas vão acontecer, turma. Vai acontecer problema. Hoje pode estar acontecendo um problema, amanhã vai acontecer outro. A tecnologia está cada vez avançando mais. Então, a gente precisa estar cada vez mais preparado para cenários de falha, né? Beleza, o problema vai acontecer, mas como que a gente reage à falha? Como que a gente diminui o tempo ali do tratamento de um incidente? Porque tudo isso conta números no final do dia, como o Jonas falou, né? Tudo a gente está falando sobre o financeiro. Então, se eu tive um impacto ali, de uma falha que ocorreu e ela vai acontecer, como que a gente mitiga isso e como que a gente diminui esse tempo de atuação? O SRE está pensando em tudo isso no final do dia. Vocês tinham noção do tamanho das responsabilidades de um SRE? Muito interessante a gente saber disso, né? A gente pensa só numa posição talvez mais técnica e é uma posição que está olhando sim o impacto do negócio, Exatamente. né? Total. E agora olhando para um outro lado da equação, né? Quando a gente fala de sustentar essa confiabilidade em escala, especialmente em ambientes complexos, Jonatas, qual é o papel real da observabilidade e da automação nisso? Legal, um ponto interessante. O Paulinho pontuou bem. Hoje as empresas pensam muito em lançar features, mas tem um gap ali, né? Tem uma jornada até chegar, de fato, ali no lançamento de features e novidades. Você tem que olhar sempre os seus objetivos internos, que são os SLOs, os SLIs de indicadores internos. Será que se eu lançar tanta feature com uma rapidez ali, sem ter métricas de fato, que olhe esse caminho, essa esteira de desenvolvimento, vai ser efetivo para a empresa? Será que não vai quebrar o que já estava atendendo o seu cliente lá na ponta? E hoje, até olhando o cenário competitivo, a todo momento empresas estão lançando novidades para, de fato, ter um atrativo e os clientes fazer uma compra, né, de fato. Porém, por trás, do lado técnico, tem um time ali que está sustentando isso e lançando novos releases, novas funcionalidades. Então, é muito importante ter métricas bem claras e métricas que, de fato, faz sentido, né? Porque se eu lançar, por exemplo, uma feature agora e eu não tenho uma métrica olhando isso, vai quebrar e vai impactar meu usuário. Então, a gente fala muito, né, Paulinho, de error budget, né? Que basicamente é o quê? Aquele erro que já está orçado. O time de negócio já tem a ciência. Se eu tiver uma falha ali, estiver dentro daquele percentual, não é um problema. Então, temos que ter métricas claras, de fato, para automatizar isso. Porque se eu não tiver uma métrica clara, como eu vou automatizar? Você vai ficar no escuro, de fato, né? Então, eu até falo, né? É como você quer criar algo que você não consegue medir ainda. Então, você tem que ter a métrica muito clara para, na sequência, você ter uma automação e até o self-healing, né? Que fazer isso de forma transparente quando eu tiver uma falha. Então, tem que ter, de fato, ali uma maturidade, né? Para quando a gente fala de automação. Total. E, assim, a gente volta para aquele cenário lá de tempo das cavernas, né? De o cliente avisar para a gente que aconteceu um problema. Exato. Sem observabilidade, a gente continua nesse cenário, né? Então, com a observabilidade, a gente está já se prevenindo que algo aconteça. Então, por exemplo, a gente usa o Datadog hoje, né? A gente tem muitas informações lá de como que tá os traces das aplicações. Aí, traces aqui é chamadas das aplicações, tá? Não entrando muito no técnico. É como que o cliente está se comportando utilizando nossas aplicações internamente. A gente está metrificando tudo isso na nossa plataforma de observabilidade para saber se a gente pode crescer de uma forma saudável ou não, como o Jonatas bem pontuou aqui. Então, assim, se a gente não observa, a gente não sabe o que está acontecendo,
a gente fica perdido, fica todo mundo atirando para todos os lados e a gente não tem uma clareza para onde ir, né? A gente tem uma clareza aqui em apagar incêndio, mas a ideia não é essa, tá, turma? A ideia é observar para evitar que um incêndio aconteça. Então, quando uma métrica estoura, né? Quando um alerta estoura, a gente já tem um sinal de que algo de errado não está certo, né? Então, alguma coisa está acontecendo que a gente já pode se prevenir para que isso cause uma indisponibilidade. Então, o papel da observabilidade é muito importante aqui, porque a gente toma todas as medidas para que uma indisponibilidade de fato não aconteça. E até pegando o gancho que o Jonatas falou de orçamento de erro, que isso é muito interessante, porque assim, uma métrica de 100% de estabilidade, ela não existe, tá? Isso pode ser até meio impactante para quem está ouvindo, mas de acordo com o livro de SRE, isso é utópico. Um sistema nunca vai estar 100% disponível. Então, por isso que existe esse orçamento de erro para a gente poder inovar e conseguir inovar de uma forma segura, né? O orçamento de erro vem justamente para isso, né? A gente trabalhar em débitos técnicos para lançar novas features. Então, a observabilidade tem que ser o guardião, por isso que é o primeiro pilar da pirâmide de SRE, esse tema tão importante. Muito bom. Você falando tudo isso, eu fiquei pensando nos times que estão por trás de fazer tudo isso acontecer, o quanto de pressão que eles devem sofrer. Então, de um lado, existe essa pressão e, ao mesmo tempo, eles precisam lidar com a velocidade, a inovação, as novas regras, a questão da tecnologia que está evoluindo o tempo todo, e do outro lado, tem a responsabilidade de manter as operações estáveis, né? Na experiência de vocês, seja na sua que está dentro dessa operação da empresa Jeito, e você, Jonatas, que já ajudou inúmeras empresas nas implantações de observabilidade, com a sua experiência de SRE, onde está o maior risco nesse equilíbrio? Eu queria começar por você, Jonatas. Não, legal. Acho que o maior risco está exatamente não ter métricas claras. Então, eu não consigo lançar algo novo sem que ainda não tenha uma base sólida. Meus monitores não estão sendo 100% confiáveis. Então, de fato, eu tenho que ter aquela balança do equilíbrio de fato, né? Por outro lado, o time de negócio está me cobrando de inovação. Eles estão lançando coisas novas e eu, como SRE, eu tenho que sustentar tudo isso. Por outro lado, eu tenho que ter, de fato, ali uma pirâmide ali, né? Com todos os atributos que o Paulinho já comentou, né? Da pirâmide do SRE, bem configurados, né? Para, de fato, quando tiver algum lançamento, eu conseguir acompanhar, de fato, se aquele lançamento ele está indo ok, ou se ele, por exemplo, está gerando uma latência, ou está gerando erro, ou automaticamente a própria observabilidade ela vai gerar sinais que eu consigo fazer algum rollback, né? Voltar aquela mudança antes que impacte meu cliente. Então, tudo isso são métricas que a gente, de fato, consegue ajudá-los a criar. Conseguimos ali com o time de SRE configurar, e quando tiver um problema eu consigo levantar a mão e falar para o negócio, o lançamento ali que vocês estavam previsto ocasionou X falhas, ou até mesmo já peguei casos que impactou usuários que usavam a versão X da iOS, do Android, do iPhone, né? Então a gente consegue chegar nesse micro, de fato, saber que é uma versão específica que você está usando do iOS ou Android e de fato já tomar uma ação. Então tudo isso é previsível, tá? Porque a gente tem métricas ali de fato que vai conseguir tomar uma ação muito mais rápida, e se precisar fazer um rollback, a gente consegue e não vai impactar o usuário. Porque sempre estamos falando de jornada do cliente, né? O cliente sempre está no centro e a gente, como SRE, tem essas práticas de fato ali para tomar uma ação muito mais rápida. Perfeito. E isso é interessante porque, assim, todo mundo precisa inovar, todas as empresas precisam inovar, senão elas ficam para trás, né? Mas a gente não pode inovar pecando na jornada do cliente. Então, tem muito dessa conversa no dia a dia do quanto que a gente precisa inovar e como que é essa pressão por inovação. Mas, eu não posso inovar aqui se eu for entregar algo que não vai ficar de pé. Exato. Então, assim, a gente está correndo para entregar uma ideia que não vai se sustentar, que não vai ficar em pé. Acontece muito isso nas empresas, né? Para vocês verem a grandiosidade do tema de SRE, né? O time ali de Product Managers e etc. está colocando tarefa na sprint para a gente entregar coisa, entregar inovação, entregar funcionalidades novas. Mas essa funcionalidade, ela fica de pé na ponta? O cliente está utilizando ela da melhor forma?
Então, times que não se preocupam com isso, né, em pensar nesse pensamento de confiabilidade, eles inovam, eles são ágeis, né, eles chegam lá em produção rápido, mas aí quando o cliente usa, ele toma um pau lá no aplicativo, abre um reclame aqui, posta na internet que a reputação daquela empresa não é boa. Então, vocês verem como essa conversa é interessante, né, e como está tudo amarrado, porque a gente precisa ser esse guardião de confiabilidade. Claro, turma, não estou falando aqui em barrar a inovação, ou engessar um processo. É que o Jonatas falou aqui, né? A gente precisa ter o básico bem feito e essas métricas claras para a gente saber. Beleza, a gente está lançando essa feature, mas a gente já testou isso no ambiente de homologação? A gente já fez todos os testes necessários antes de ir para a produção isso? Quando a gente lançou em produção, a gente observou por um tempo. Então, como que está essa jornada crítica do usuário para essa nova feature? Está saudável? A gente precisa ter tudo isso no dia a dia, todos esses diálogos, para que a gente tenha a nossa empresa com a reputação que ela merece ter, né? Exatamente. Que é 100% aí na boca do povo falando bem. E onde que você enxerga, Paulinho, que está o principal desafio hoje na evolução da maturidade de SRE? Boa. O principal desafio, na minha opinião, é a mudança cultural que as empresas precisam ter quando este assunto de confiabilidade é imposto na empresa, né? Então, assim, o desenvolvedor está muito preocupado no dia a dia em programar, porque é a função dele programar, né? Mas a confiabilidade está sendo levada em consideração ali na programação. Isto não muda do dia para a noite, tá, turma? Isso aqui é conversas longas que os times de SRE precisam ter com toda a empresa para essa mentalidade, para essa cultura de SRE ser imposta no dia a dia, né? Então, todo mundo trabalhar como guardião do seu cliente. Então, assim, o maior desafio, na minha opinião, é a implementação desta cultura de fato. Adoção. Isso, essa adoção dessa cultura. Então, assim, a gente vai ter o time de SRE, mas esse time de SRE não pode ser visto como super-heróis. Eles não podem ser vistos como bombeiros, porque isto precisa estar no sangue, no DNA de todo mundo da empresa. Então, esta cultura, essa mudança de pensamento, em prezar ali por ter métricas claras, por saber o que você está programando de fato, é muito importante e é o maior desafio de todas as empresas. E para você, Jonatas? A barreira sempre vai ser cultural, né? Eu falo que a confiabilidade é uma responsabilidade compartilhada. Não restringe somente SRE, mas negócio, time de produto, segurança. E, de fato, essa questão da cultura é um ponto sensível. E eu, como pré-vendas, eu já fiz muito esse trabalho de levar conhecimento para aquelas áreas que ainda olhavam a observabilidade como algo ali não tão essencial. Uhum. Então, levar conteúdo, trazer casos de uso, de fato, ali, de como, de fato, ali, quebrando os silos, né, organizacionais ali, e a observabilidade sendo sempre, de fato, ali, o ponto principal, né, de métricas, né, de fato, de aonde está o problema ali, todo mundo usar aquela única fonte da verdade, né, de informação. Perfeito. Aí, a partir dali, os times começam a trabalhar com colaboração, né? Então, quando a gente fala de observabilidade, justamente é isso, quebrar silos. Então, aquele time que tinha aquela ferramenta de segurança, o time de dev que usava a própria, o APM, o time de infraestrutura, usar uma única plataforma, trazer sinergia entre os times e, de fato, ter uma responsabilidade compartilhada. E quando tem uma falha, todo mundo está olhando a mesma plataforma e falou, eu já vi aquele erro lá, já sei o que está acontecendo, segurança está ok, ou infraestrutura. Então, de fato, ali a barreira mesmo é cultural. E com um convencimento técnico, levando conteúdo, a gente consegue, de fato, trazer mais para próximo esses times, né? E trazer, de fato, ali uma sinergia bem, bem legal. E olha como que é interessante essa parte cultural, porque não adianta, turma, você ter a melhor ferramenta do mercado, que está mais avaliada no Gartner, se você trabalha com IA no dia a dia, se a gente não está zelando ali pelo nosso cliente, né? Então, você pode ter o Datadog, qualquer outra ferramenta mais moderna, mas se ninguém abre o link para ver, não adianta de nada você ter esta ferramenta no seu dia a dia. Então, é justamente isso, né? Trazer esta cultura para o dia a dia e o pessoal trabalhar com o Datadog aqui debaixo do braço e todos os passos que eles estão fazendo ali na empresa, no dia a dia, eles veem como que está refletindo isso na observabilidade. Então, assim, ferramentas são legais, elas estão aí para ajudar, mas
uma ferramenta não serve de utilidade nenhuma se o time não tem a cultura de olhar nela e de se manter atualizado nela. Então, queria pontuar isso também. A gente sempre fala de tecnologia nos nossos podcasts, mas percebam que sempre a gente chega no fator humano, né? Sempre o humano é o centro das questões das tecnologias. A gente teve um podcast, numas edições anteriores, que a gente falou de phishing, de ataques, né? Em que a maior vulnerabilidade são os humanos. Sim. Então, a gente está falando, mais uma vez, como tudo está nas mãos do ser humano, né? A adoção é humano. A gente tem melhores tecnologias, mas se o humano ele realmente não fizer parte dessa transformação, a gente não tem os melhores resultados. Exato. E aí, Paulinho, trazendo um pouco para a realidade do jeito, como que vocês equilibram essa necessidade de velocidade com confiabilidade da operação no dia a dia? As conversas que a gente tem aqui de confiabilidade, de evolução da empresa, né? Aí a gente está falando de sair de 15 milhões de clientes que a gente está hoje para 40 milhões e etc. É justamente colocando o nosso cliente no centro, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu essas 2 semanas atrás aqui. A gente estava abrindo uma nova funcionalidade para o mercado, a gente estava aumentando a adoção dela, mas estava acontecendo uma fricção no meio da jornada. Então, na sala ali que estava todo mundo, né, estava acontecendo um war room, o pessoal estava falando assim, e aí, a gente abre para mais 2 milhões de clientes? Aí o SRE levantou a mão e falou, opa, turma, a gente tem algo acontecendo aqui, vamos trabalhar aqui primeiro para a gente não potencializar esse problema? Então, beleza, já tem um problema acontecendo aqui. Esse problema vai causar alguma coisa no mercado, né? Tanto para abrir um chamado para o time ver o que está acontecendo, ou um reclame aqui, etc. Então, vamos se prevenir que isso aconteça? Vamos trabalhar aqui em resolver esse problema para aí sim escalar? Então, são conversas aqui com o time de negócio. Nessa agenda tinha pessoas de negócio, né? Precisam estar ali. São esses assuntos que a gente precisa ter no dia a dia. E falando de fintech tem totalmente um tempo para soltar coisas novas no mercado, diferente de empresas tradicionais, né? A gente está testando ideias muito rápido e a gente precisa que essas ideias sejam testadas e lançadas, né? Mas é o que eu falei, né? Eu volto no ponto lá de não adianta ter uma feature inovadora em produção se ela não fica de pé. Então, a gente precisa ter todo esse cuidado e essa linha é bem tênue, né? A gente precisa estar com inovação, velocidade e confiabilidade, tudo no mesmo barco para a gente conseguir ali avançar e que o nosso cliente fique utilizando os produtos da melhor forma. Muito bom. Muita gente que está ouvindo o podcast pode ter o desafio nesse momento de estar estruturando a sua área de SRE dentro da empresa. Então, eu queria aproveitar esse momento do assunto e eu gostaria de abrir para vocês, se vocês pudessem dar um conselho para líderes de tecnologia que estão nessa fase de estruturação ou evoluindo as suas áreas ou práticas de SRE, qual seria o principal ponto de atenção? Posso começar? Pode ser. Boa. O maior ponto de atenção, você, líder de SRE aí no mercado, não deixe seu time virar uma operação. Não crie uma cultura de super-heróis na sua empresa. Porque assim, você pode ter super-heróis aqui no seu dia a dia, mas todo mundo precisa ter superpoderes e super-heróis na empresa para que a gente consiga ter esta metodologia, essa cultura disseminada na empresa. Então, assim, para iniciar uma área de SRE, a gente precisa sempre ter conversas, né? Então, a parte de soft skill ali das pessoas precisa estar muito bem estruturado. Claro que o hard skill é indispensável, tá? Porque a gente está falando sobre confiabilidade, a gente está falando sobre cliente no final do dia. Mas assim, a gente precisa ter muitos diálogos, trazer times de negócio, então trazer diversas áreas para conversar. E a gente não pode virar operação. O SRE não pode ser só procurado no momento de uma crise. A gente precisa já ter as conversas de arquitetura no início, da criação de uma nova feature. A gente já precisa estar na conversa da idealização das novas features desde o início. Então, assim, não é sempre quando o produto está lançado, que deu um problema, eu vou chamar o SRE para ver o que está acontecendo. Não, envolve a gente antes que isso aconteça, porque é justamente isso que a gente está falando. Então, não deixe virar uma operação no final do dia, né? Claro que os SREs vão ser as melhores pessoas que vão trabalhar ali no War Room para identificar problemas, mas o maior ponto que eu quero deixar aqui é tome cuidado para que o seu time não vire super-heróis. Porque uma vez que esse super-herói não está mais ali, aí
ferrou, né? Aí a empresa não escala, aí o cliente é impactado. Então, precisa trabalhar muito nessa cultura e trazer esta cultura desde o dia zero. Então, inclui lá uma trilha de SRE, uma academia de SRE no onboard da pessoa de tecnologia mesmo. A gente fez isso no jeito. Então, hoje, quando entra uma pessoa, eu não estou falando de um SRE, eu falo uma pessoa no time de tecnologia em geral. Ela já precisa fazer uma trilha de conhecimento de SRE para incluir isso no dia a dia dela, né? Para trazer no dia a dia dela, no seu DNA. Então, eu começaria por aí. E você, Jonatas? Não, bacana. Falo com muitos líderes de tecnologia e eu acho que o primeiro ponto é mapear o que realmente gera impacto no seu cliente, antes de tudo. E uma estratégia bem interessante também é sempre envolver práticas de SRE e observabilidade no design do serviço. Não depois que o serviço já está construído, está em produção. Então, a observabilidade, né, o time de SRE, eles têm que estar inserido desde a construção, de fato, da discussão técnica com o time de negócio, né? Porque, de fato, quando você está no início, você consegue ter um código bem escrito que vai trazer métricas de negócio. Vai ajudar também, de fato, o time de SRE, quando já o serviço estiver no ar, já está 100% monitorado com as principais métricas, né? Porque o que mais acontece é o quê? O sistema já está no ar, aí sim eles vão pensar em práticas de SRE e observabilidade. Mas até lá já aconteceu vários problemas ali e o cliente está sendo impactado. Então a gente tem que estar sempre no design ali envolvido, na criação, para de fato ali a gente tomar uma ação. E aquilo, né? Até falando de observabilidade, não adianta a gente monitorar tudo. Então a gente tem que entender as jornadas que são mais críticas para o negócio. Começar pequeno, né? Quando a gente fala, e automaticamente a gente vai escalando ali, de fato, de uma forma muito mais madura e escalável, né? Depois a gente replica ali para os demais de uma forma muito mais fácil. A gente sabe muito bem, né? Total. Primeiro, o desafio é o início ali, mas depois que você menores e você vai subindo, vai escalando, exatamente. Até mesmo por conta de custo, né? Às vezes a gente depara com projetos de observabilidade e por custo acaba não avançando, mas o ideal é sempre focar nas jornadas que são críticas, que geram impacto financeiro, para depois a gente escalando ali para o ambiente, seja desenvolvimento, que é importante também, e de fato ali o líder vai ter uma noite de sono tranquila. E pegando esse gancho que você falou, Jonatas, existe esse conceito em SRE, né, que é Critical User Journey, que é a jornada crítica do usuário. Então é justamente isso que o Jonatas falou, né? Comece por aí, comece mapeando qual que é a jornada crítica daquele produto. E cada produto tem sua jornada crítica, né? Então comece mapeando ela, defina SLA e SLO. Sem SLA e SLO você não vai conseguir ir para nenhum lugar líder de SRE. Então, escute isso, comece por aí. E pegando até outro gancho que você falou também, é interessante que a gente precisa monitorar tudo, mas eu fiz até uma publicação sobre isso esses dias, que assim, existe aquela frase, é melhor pecar por excesso de informação do que a falta dela. Mas aí eu caio na fadiga de alertas. Então, tudo começa a ser alertado ali por observabilidade, né? Porque tem muitos alertas criados e as pessoas não dão mais atenção para aquilo. Então, precisa ter esse básico bem feito, muito bem feito mesmo, bem refinado, para que a gente não atropele as coisas. Então, comece ali por definir jornada crítica do usuário, métricas de SLA e SLO e monitores refinados para não ter fadiga de alertas. Acho que é a receita para o sucesso aí, para sair o bolo de SRE para vocês. Boa. Aí. Que aula, hein? Tivemos aqui sobre SRE. A gente percebeu que não é só sobre operação, é sobre engenharia, sobre observabilidade, sobre confiabilidade, que se conectam diretamente com o crescimento das empresas e sobre a experiência do usuário final. A gente está chegando no finalzinho da nossa conversa, o bate-papo está incrível, eu acho que merece uma versão 2 desse assunto. Merece. E eu queria fechar com uma pergunta final e que vocês respondessem aí com uma frase, porque assim como a gente acabou de falar sobre uma dica para quem está estruturando, para gestores que estão estruturando a área de SRE, tem muito ouvinte também que gostaria muito de migrar para a área de SRE ou de repente que está estudando e quer fazer carreira. Que dica, de uma forma assim bem breve, vocês podem dar para essas pessoas? Eu queria começar por você, Jonatas. Não, bacana. Hoje todo mundo fala em cloud, né? Acho que cloud é um caminho legal a seguir. Então, quando a gente fala cloud, a gente fala de Kubernetes, aí já entra a questão das práticas de SRE,
E hoje o conteúdo, né, não precisa ser pago, né? Tem muita coisa na internet, né, que vai te dar uma base sólida, né? E até para os próprios meetup, né, que a gente participa bastante, de empresas que estão levando conhecimento e conteúdo, e é gratuito. Então você pode se inscrever e ter uma aula com diversos profissionais e empresas ali bem relevantes aqui no Brasil. Então acho que é uma dica que eu dou até pro meu time aqui para participarem, porque de fato ali gera oportunidades e networking também. De repente, você está muito interessado ali, alguém, pô, gostei de você, tem uma oportunidade de um estágio, por exemplo, né? E a partir dali ele já ingressar na área ali. Então, acho que é uma dica legal. Legal. Boa, legal. Eu sugiro para começar os pilares de SRE mesmo. Então, pega lá, vai na internet, coloca lá, pirâmide de SRE, vê quais são os pilares e começa a transitar entre esses pilares, né? Assim, a área de observabilidade é um bom caminho de portas aqui para abrir as portas para o demais do mundo de SRE. Cloud, por exemplo, e tudo o que envolve ali tecnologia no geral. Então, pega os pilares, pega ali um pouquinho de cada pilar. Não precisa se especializar em um pilar necessariamente, só se você tiver muita vontade de trabalhar só com isso, mas você precisa transitar bem entre esses pilares. Pega todo o conhecimento que tem nos fóruns, ChatGPT, inteligência artificial está aí para te ajudar no dia a dia para estudar. Muitas empresas hoje já deixam o diploma de lado, né? A gente está levando mais em consideração o hard skill ali, em como que a pessoa lida com o assunto. Então comece por aí, pegue o livro de SRE, eu acho que é a leitura obrigatória para todo mundo. Então, os criadores lá a Google, o criador do SRE, tem esse livro de SRE. Comece por aí, que aí você vai entender cada vez mais a jornada, vai trazer ali cada vez mais insumos também de SRE com fiabilidade no dia a dia. E é isso, comece por aí. Excelente, muito obrigado pelas dicas. Chegamos no finalzinho, quero agradecer Paulinho, Jonatas por essa companhia, por esse conteúdo relevante. Espero encontrá-los em breve numa próxima edição. E para vocês ouvintes, obrigada por nos acompanhar até aqui. Deixe comentários, compartilhem os conteúdos e a gente se vê no próximo encontro. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.